Hoje eu vim a caráter. Oi, seja bem-vindo a Hati Sound. Eu sou a Bela Hati e hoje eu vim vestida de pôster de Hamilton pra falar sobre Hamilton. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque eu não vou comentar sobre a história, sobre curiosidades ou qualquer coisa desse tipo. Eu vou falar sobre a importância que esse musical teve para a história dos musicais e para onde a gente se encontra hoje em relação a musicais, Broadway e todo esse universo. O musical Hamilton foi escrito por Lin-Manuel Miranda e estreou em 2015, e ele conta a história do primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Mas ok, como eu disse, eu não vou contar a história do musical, até porque hoje, no dia 3 de julho de 2020, ele está saindo e não é uma adaptação, não é um filme, é uma gravação do musical mesmo, com algumas alterações, no Disney Plus, que é uma plataforma de streaming da Disney. Então esse vídeo não tem spoilers, não tem nada sobre o enredo, nem muito sobre as músicas em si, é mais pra gente bater um papo sobre a importância que Hamilton tem. E se você adora Hamilton, já me avisa aí embaixo que eu quero saber. Bom, esse musical, ele trouxe muitas pessoas pro mundo do teatro musical. Principalmente pessoas que tinham um leve preconceito em relação ao estilo, à sonoridade do teatro musical. Porque ele é feito inteiramente de hip hop. Então ele atingiu um público totalmente novo e ele trouxe muitas dessas pessoas para essa nova perspectiva e para esse novo universo. E era um público que já não fazia tanta parte assim. E ele alcançou muita gente, principalmente a soundtrack, a trilha sonora dele. Às vezes as pessoas nem conheciam o musical, não tinham ouvido ainda ou visto o musical, mas conheciam alguma música de Hamilton. Isso é muito essencial, gente. Não só para que um teatro musical cresça, mas para que ele continue. Afinal, o teatro musical em si, como um todo, é uma arte que depende das pessoas pagarem e verem e irem lá e assistirem, senão ele vai morrendo, ele não vai ter como se sustentar. Então é muito importante trazer novos públicos e trazer também esse público jovem. Outro fator que também conta muito para toda essa explosão de Hamilton que teve é a sua história não ser aquela típica história que as pessoas esperam de musicais, que é uma história feliz, conto de fadas, mágica, tudo brilhante numa pequena bolha de glitter. Ele traz diversas emoções, diversas realidades, diversos temas e acaba sendo uma experiência muito completa. E isso acabou quebrando também alguns muros, não necessariamente padrões que eram verdades, como esses preconceitos que as pessoas tinham, mas acabou sendo uma porta de entrada para muitas pessoas. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, inclusive muito recente nas redes sociais e no mundo inteiro, que é a presença e a importância dessa representatividade e diversidade de cores e pessoas no musical. Hamilton tem uma grande parcela do elenco principal, não só o elenco coadjuvante, de pessoas pretas e de diversas nacionalidades, diversas etnias. E isso é de extrema importância em todos os lugares, já está mais do que na hora de ter essa representatividade e de, enfim, dar espaço para esses atores incríveis que, infelizmente, não ganham tantas oportunidades como outros ganham. E já estava mais do que na hora disso, virar uma pauta mais presente e dessa diversidade ser encontrada, assim, em todas as formas de arte. Principalmente Hamilton, que é uma peça que fala de um período histórico que a escravidão ainda existe. Então, como o próprio criador, escritor falou, é importante contar essa história, esse momento histórico, mas com as adaptações necessárias, com a nossa realidade de hoje em dia, que é não tendo só mais ator e atriz principal brancos e caucasianos. E isso foi um fator muito importante para que o musical atingisse mais pessoas e também levantasse essa discussão e fosse tão importante, não só fosse um sucesso porque ele é um sucesso, mas também fosse muito importante.
E juntando um pouquinho com o nosso fator social, eu vou pincelar num ato político que aconteceu por conta de Hamilton. O musical estreou em 2015 e em 2016 Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. E como todo mundo sabe, ele tem uma política muito contra imigrantes e muito contra essa diversidade do qual a gente está falando tanto sobre. E numa apresentação, depois da eleição, o seu vice-presidente, o vice-presidente do Donald Trump, foi assistir Hamilton. E ele foi vaiado lá. Quando as pessoas viram que ele estava lá, ele foi vaiado. Depois que a peça foi finalizada, um dos atores subiu no palco, um dos atores de Hamilton, subiu no palco e agradeceu a presença do vice-presidente e falou o quão importante era ele estar lá para que ele talvez pudesse abrir a mente dele e ficar inspirado por essa história que conta sobre a diversidade do povo e que traz atores tão diferentes e tão qualificados e maravilhosos para uma apresentação importante e histórica que fala sobre a história dos Estados Unidos e que talvez isso fosse uma ferramenta excepcional e necessária para que o governo visse as pessoas com outros olhos e decidisse proteger essas minorias e essa diversidade ao invés de atacá-las. Logicamente, Donald Trump não gostou nada, foi lá xingar muito no Twitter, falar que é um absurdo, que ele sofreu vaias e tudo mais, mas o vice-presidente disse que isso é liberdade de expressão. Mas isso ter acontecido é algo muito importante. A gente vê como a arte, a cultura, ela está sim interligada à economia e a todas as outras áreas da nossa vida, de como ela pode influenciar e muito o nosso estilo e qualidade de vida. E pra finalizar, eu vou falar aqui do fato mais óbvio, que é o que a gente tá aqui para, né, no dia 3 de julho de 2020, que é quando esse musical entrou pra um streaming da Disney. Isso é muito importante porque muitas outras pessoas vão ter acesso. A gente sabe que não é tão simples assistir musical assim, uma vez que o musical tá na Broadway ou não. É de difícil acesso, principalmente em vários países como o Brasil, que a gente não tem um incentivo à cultura tão grande. Então é muito legal ver que esse streaming vai possibilitar muitas pessoas a terem acesso ao teatro musical através de Hamilton e que pode crescer assim de maneiras inexplicáveis a quantidade de amantes de teatro musical, e nós queremos o máximo possível. E apesar do Disney Plus não estar no Brasil, a gente sabe que vai ser de mais fácil acesso esse musical a partir de agora, que ele vai estar oficialmente aí, aberto para nós. Então é isso, como eu disse, esse vídeo não era sobre curiosidades ou fatos ou a história de Hamilton, e se você quiser qualquer um desses, me avisa que eu vou ficar super feliz de fazer. É um musical que merece, mas sim a gente entender a proporção e a necessidade que a gente tinha desse musical, de um musical deste estilo, de um musical que atinge mais pessoas, traz essas pessoas pro universo do teatro musical e que faz tanta diferença. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E, como sempre, aqui na descrição a gente tem links para causas muito importantes e muito legais. Dê uma olhadinha, passa para quem você conhece, leve essas pautas pro seu dia a dia, conversa com a sua família, conversa com seus amigos e vamos tentar fazer esse mundo um pouquinho melhor, né? Cada um fazer a sua parte. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!